Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Rodrigo. Eu gostaria de conversar hoje com vocês das grandes navegações. Na aula anterior eu já tinha comentado por cima e brevemente das grandes navegações, e hoje eu gostaria de me aprofundar na história de um país, que é Portugal, porque eu acho que estudando a história portuguesa a gente consegue entender melhor todo esse processo. Tá? Então vamos lá. Portugal não existia até o ano de 1139. O que existia ali naquela região era um condado chamado Condado Portucalense. Tá? Em 1139, o conde de Portucale, ele faz uma guerra com o reino de Leão, que era o reino que dominava ali o condado, e consegue se formar como um reino. Tá? Alguns historiadores falam que isso é a independência de Portugal. Lá no ano de 1139, eu não entendo assim, eu entendo que ali é a formação de um reino. Portugal, a partir daquele momento, é um reino. E a família desse Afonso Henriques, desse conde que depois se torna rei, ela vai dominar a região por mais de 200 anos. E nesse período, a família dele, família de Borgonha, consegue investir em guerras para conquistar mais territórios. Guerras contra os povos árabes que dominavam ali a Península Ibérica, a região onde está Portugal e Espanha hoje em dia. Então eles vão fazendo guerra e conquistando territórios, sempre ao sul da Península Ibérica, até conquistarem o reino de Algarve lá pelo ano de 1200, tá? 1200 mais para cima que isso, mas já para 1200 eles conseguem formar uma fronteira muito parecida com a atual. Tá? Então tem historiadores que falam que Portugal tem a fronteira mais antiga do mundo. Em parte é verdade, em parte não é. Mas a fronteira portuguesa nessa época já é muito parecida com a atual. Em 1383, morre o rei, ele não deixa herdeiros e acaba tendo uma guerra, e quem assume é o irmão bastardo dele. Não era um filho legítimo do rei anterior, é um filho bastardo, irmão bastardo do rei Fernando, que morre sem deixar herdeiros. Esse rei, que é o rei Dom João, marca a passagem da casa de Borgonha, que é a que dominava Portugal, para a casa de Avis, que é a que vai dominar Portugal na época das grandes navegações e dos descobrimentos. Então essa família é importante também por causa disso. Então a família Avis e os descendentes do Dom João notam que já não tem mais território para conquistar. Os árabes haviam sido expulsos da Península Ibérica, os governantes, o povo acaba ficando durante mais tempo que isso, e eles não têm força militar para fazer guerra com os reinos de Castela, Leão, que são os reinos ali da região. Então eles investem em conquistas pelo mar. E essas conquistas foram possíveis porque, durante essa convivência com os povos árabes em tempos de paz e de guerra, eles foram absorvendo as tecnologias árabes de navegação. Então, quando eles vão para o mar, eles já têm uma série de tecnologias e vão criando outras, como as caravelas, que é um tipo de navegação rápida, embarcação rápida, consegue navegar com rapidez pelo mar, e vão conquistando territórios, tanto desconhecidos dos europeus, ali como as ilhas, né, ilhas vazias, como territórios que os europeus conheciam, mas não tinham tanto acesso, como a costa da África. Uma conquista nesse sentido significa chegar no lugar, formar uma feitoria, que é um posto de comércio ali, e naquele posto de comércio fazer negócios, comprar pimenta, comprar ouro, comprar escravos para revender na Europa. E eles vão investindo nessa conquista, nessa formação de feitorias no continente africano, com o objetivo de cada vez mais descer para o sul do continente africano e dar a volta no continente africano para chegar onde hoje é a Índia. Né? Na Índia já existia, os povos indianos já existiam. Na Índia, na China, no Japão, para fazer negócios com esses povos, porque na época, no século XV, os europeus deixam de ter acesso aos produtos que esses povos produziam. Então os portugueses lá no finzinho do século XV conseguem finalmente dobrar o Cabo das Tormentas, que é o que divide o Oceano Atlântico do Índico, e os navios frequentemente afundavam ali. Eles conseguem passar naquela região, que hoje em dia é o Cabo, é a cidade do Cabo, os portugueses depois chamaram de Cabo da Boa Esperança, e chegaram até a Índia. Na Índia eles compravam pimenta, cravo, canela, gengibre, que são conhecidas como especiarias, e revendiam a preços bem altos na Europa esses produtos.
Daí, da China, eles compravam a porcelana, seda, as mesmas coisas também eles compravam no Japão. E assim vai armando toda essa teia de negócios dos portugueses com o resto da Europa. Tá? Depois eles acabam, nesse período eles acabam chegando ao Brasil, mas isso é outra história. O período das grandes navegações engloba também a chegada à América, mas eu queria deixar claro como a história de Portugal ajuda a explicar esse período das grandes navegações. Então por hoje é só, tchau!